Olá, turma, tudo bem? Eu sou o professor Hugo e tenho uma conversa com vocês hoje. Vamos com calma conversar sobre um assunto, sobre um livro que vocês já receberam no grupo do WhatsApp. Que livro é esse, professor? Olha só, gente. O Pequeno Príncipe. Vocês lembram que há 2 semanas a Maria José colocou este livro para vocês no grupo? E do que se trata esse livro? Alguns alunos me enviaram alguns questionamentos sobre o livro, ou seja, já andaram olhando aí o livro, e outros alunos responderam na apostila que a gente enviou antes mesmo de vocês receberem o PDF do livro, que gostariam de ler O Pequeno Príncipe. E aí está a oportunidade de ler esta que é uma das obras, digamos, mais famosas do mundo. Está sempre entre os 3 livros mais vendidos do mundo, gente. E isso não é para qualquer um, né? É só um minutinho aqui que vocês ainda não estão vendo, mas eu vou compartilhar. Agora sim, o professor está meio doidinho aqui, confundindo as coisas. Este é o livro. E aí, gente, do que se trata este livro? Este livro é a história de um príncipezinho que mora em um planeta em que só cabe ele. Só tem ele no planeta. E aí, em algum momento, alguma sementinha do universo vem, pousa no planeta e nasce uma rosa. Uma rosa muito vaidosa. Alguns estudiosos consideram até fútil, mas encantadora. O príncipezinho é apaixonado pela rosa. Porém, devido à vaidade da rosa, o príncipezinho meio que se cansa e decide se aventurar em outros planetas. Em algumas traduções, o príncipezinho vai, na verdade, atrás de um carneirinho que é para levar para o planeta e cuidar da rosa, para comer as outras plantações que poderiam engolir a rosa caso nascesse ali. E como o carneirinho no planeta dele, o carneirinho iria comer as outras plantações, baobás, que pudessem ali acabar com a rosa que ele tanto gostava. Mas ele também foi se aventurar em outros planetas. E aí, quando ele vai para esses outros planetas, ele acaba chegando onde? Na Terra. E quem ele encontra na Terra? Ele encontra na Terra um piloto que acabou de sofrer um acidente no deserto do Saara. O avião desse piloto caiu no deserto do Saara. E aí, ele pede a esse piloto que desenhe um carneiro. Só que o piloto diz o seguinte, que não sabe desenhar um carneiro, porque quando ele era novo, aconteceu isso aqui com ele, que é como inicia o livro. Vejam só. Vou só me tirar aqui um pouquinho da frente, mais um pouquinho. Pronto. E aí a gente tem o início do livro. Certa vez, quando eu tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vividas, uma imponente gravura. Representava ela uma jiboia que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho. Vocês estão vendo aqui o desenho, né? Dizia o livro, as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito então sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim, como vocês estão vendo aqui, ó. Só um minutinho. Deixa eu me levar aqui para ao lado desse desenho assustador. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me, por que é que um chapéu faria medo? Vocês lembram desse desenho aqui? Todo mundo estava julgando que era um chapéu. Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. Isso é o piloto nos contando a história. As pessoas grandes aconselharam-me deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas.
e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas, e é cansativo. Para as crianças, está toda hora explicando. Tive, pois, de escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei, por assim dizer, por todo o mundo. E onde é que ele estava quando falou isso? Ele estava no deserto, após um acidente aéreo, conversando com o príncipezinho que, como mágica, apareceu para ele naquele deserto. Né? E o príncipezinho pede para ele fazer o quê? Um desenho, um carneiro. Algo que ele foi, digamos que, limitado desde a infância. Diziam que ele não desenhava bem. E aí ele tentou desenhar um carneirinho para o príncipezinho, porque o príncipezinho insistiu bastante. Mas o príncipezinho não gostou do primeiro carneirinho que ele desenhou. Parecia muito novo, ou muito velho, ou parecia um bode, até chegar definitivamente ao desenho do carneirinho que o príncipezinho queria. E aí se desenvolve uma longa conversa filosófica em que a gente terá contato com frases célebres que a gente sempre ouve e que eu, particularmente, antes de ler o texto, achavam que eram frases mais uma autoajuda, mas não é. São frases que cabem bem dentro daquele contexto, dentro daquela história abordada. E aí, o príncipezinho, em seu passeio pelos planetas e principalmente na Terra, ele descobre que, na verdade, o grande amor dele é a rosa que ele deixou no planeta. Ele tem desejo de voltar para reencontrar a rosa. O escritor, e aí, gente, esse é o escritor do Pequeno Príncipe, o escritor da obra. Pela foto aqui, que vocês estão vendo, só um minutinho. Acabei colocando aqui. Pronto. Pela foto que vocês estão vendo, essa foto aqui, ó, vocês devem imaginar que ele era o quê? Piloto. O nome dele é Antoine de Saint-Exupéry. Eu fiz um curso de 15 anos de francês para aprender a falar só esse nome dele para vocês. É o Antoine de Saint-Exupéry. E aí, ele é o autor do Pequeno Príncipe. E ele, quando criança, ele queria ser, sabe o quê? Pintor. Ele queria desenhar igual ao narrador, igual ao piloto da história. E ele também era piloto. E pasmem, ele também sofreu um acidente no deserto do Saara. Passou 4 dias lá desidratado, perdido, longe da civilização. Quanta coincidência com a história contada no livro do Pequeno Príncipe, não é verdade? Agora, será que as limitações da história vão só à profissão? Alguns estudiosos dizem que não, gente. Alguns estudiosos falam que a rosa, que ele tanto falou que era às vezes fútil, mas era muito elegante, muito charmosa, poderia ser, na verdade, provavelmente era, a Consuelo, esposa do piloto. E aí, o que é que vocês acham disso? Vejam que ela tem uma beleza, ela era de El Salvador. E isso já, como o Saint-Exupéry, ele era francês e ela de El Salvador, ele considerava ela exótica. Era uma beleza que não era comum no lugar em que ele vivia. E ele era assim, ele ficou apaixonado por ela. Na biografia dele, eu não li alguma biografia maior, não encontrei, mas muito interessado em ler. E já parte dela, famosa da biografia, é que ele propôs um casamento a Consuelo no primeiro dia que encontrou ela. Olha como esse homem ficou louco por essa rosa Consuela. Eles não tinham um casamento, ela era muito linda mesmo, aqui são os dois. Eles não tinham um casamento assim, calmo, tranquilo, né? Ele era considerado muito mulherengo. Então daí vocês já imaginam o porquê dele ter saído lá do planeta dentro da historinha. E esse direcionamento dessa conversa é mais para os pais que também vão assistir esse vídeo, né, que é um pouco mais adulto.
Porque, na verdade, ele estava um pouco cansado da rosa dele. Mas, quando vocês leem o livro, vocês veem a preocupação dele com a rosa. Ele fala que a rosa só tem 4 espinhos para se defender. Mas aí vocês podem estar se perguntando, professor, o senhor contou a história toda? Não, não, não. Olha isso aqui. Esses são os 7 planetas que o Pequeno Príncipe visita. E em cada um desses planetas, vocês vão encontrar histórias interessantíssimas. O primeiro planeta que o Príncipezinho visita é habitado por um rei, esse planeta aqui. O segundo, por um vaidoso. O terceiro planeta, por um bêbado. O quarto, por um empresário. O quinto planeta, por um acendedor do único lampião que ocupava aquele lugar. O sexto planeta, por um geógrafo. E é aqui no sexto planeta que ele descobre a Terra, porque o geógrafo indica que ele conheça a Terra, por isso ele vem para cá. E aí, na Terra, o príncipezinho vai conhecer uma serpente que vai encantá-lo, dizendo que pode levá-lo de volta para a rosa dele, que ele queria muito voltar para a rosa, só que a serpente diz que poderá fazê-lo voltar com uma picada. A serpente é perigosa. E aí ele conhece, obviamente, o piloto, que está contando aqui a história para vocês, tendo o príncipezinho como protagonista, né? Ele conhece também uma raposa, em que ele chama a raposa para brincar e a raposa fala, não, não posso brincar com você, você ainda não me cativou. Aí ele pergunta, mas o que é cativar? E aí a raposa explica a ele. E aí o príncipezinho pergunta à raposa, mas o que quer dizer cativar? A essa altura na história, gente, o príncipezinho descobriu que a rosa dele havia mentido. Ela disse que era a única no mundo. E ele descobriu, na verdade, que na Terra existem várias rosas. Ele fala até que a rosa talvez morreria de vergonha ao saber que ele descobriu que existem várias rosas. Mas aí, em conversa com a raposa, ele entende uma coisa muito importante. O que é cativar? O que quer dizer cativar? A raposa diz. É uma coisa muito esquecida. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único no mundo. E eu serei para ti única no mundo. E aí o príncipezinho percebeu que apesar de haver várias rosas parecidas com aquela dele, nenhuma era aquela dele. Nenhuma tinha tomado o tempo em cativá-lo e também em ele cativar. E é aí que entra uma célebre e famosa frase: tu te tornas eternamente responsável pelo aquilo que cativas. Então você cativou. Você tem que cuidar também. Porque quando você cativa, é intencional. Pelo menos, muitas vezes, é intencional. Não é isso? E aí? O que é que vocês acharam dessa história? Eu não contei, eu não dei spoilers importantes. Eu deixei para vocês lerem, conhecerem os planetas diferentes. E eu quero deixar uma coisa ainda mais curiosa para vocês quando forem ler as partes dos planetas. Em cada planeta vocês viram que mora, no primeiro planeta um rei, no segundo um vaidoso, no terceiro um bêbado, no quarto um empresário, no quinto um acendedor de lampião, no sexto um geógrafo que indica que o príncipezinho vem à Terra. E na Terra, gente, olha só, por ser muito, mas muito grande, o mundo chamado Terra abrigava 111 reis, 7.000 geógrafos, 900.000 negociantes, 7 milhões e meio de beberrões e 311 milhões de vaidosos. Na verdade, dentro do planeta Terra cabem vários desses outros planetas. E você
faz parte de algum desses planetas, ou conhece alguém que faz parte de algum desses outros planetas, que poderia ser um rei em que manda e desmanda, ou finge mandar, e vocês vão entender com a leitura? Ou é um vaidoso que só quer aplausos? Ou você e os seus coleguinhas, os seus amigos e familiares não querem fazer parte desses outros planetas e que povoa tanto a Terra? Fica essa reflexão para vocês. O Pequeno Príncipe é uma obra magnífica, deliciosa de ler e também bem curtinha. Vocês vão amar. É uma fábula, na verdade, de amor e amizade. Espero que gostem muito da leitura e depois a gente volta aqui para falar mais sobre os planetas, tá? Tchau, tchau.